evangelho do Senhor nas praças. Mas aqui na Vibe a gente começou a entender a visão de igreja multiplicadora. Isso acabou moldando a gente pessoalmente, como igreja, e a forma como a gente afeta a comunidade, a gente lida com a comunidade. Ser igreja fora da igreja quatro paredes. Porque nós precisamos dia após dia, é no mercado, é na rua, é no vizinho, onde quer que a gente coloque a planta dos pés, nós temos que ter esse relacionamento intencional. A compaixão se torna a base para o trabalho missionário em muitas igrejas. É através da solidariedade e do serviço prático que as comunidades começam a entender o Evangelho de forma viva e real. Nós estamos cada vez mais envolvidos em projetos de compaixão e graça em vários níveis. Todas as quartas e sábados, nós entregamos uma média de 40 cestas verdes, com verduras, legumes, frutas, e elas são distribuídas para a comunidade. Algumas famílias começaram a olhar para nós e dizer, essa família veio para cá para fazer algo diferente, algo bom aqui na nossa comunidade. Quando nós abrimos mão do nosso tempo para poder investir em vidas, essas pessoas entendem o que Jesus fez por elas. Eu tenho trabalhado com a igreja, ensinado a igreja que nós não somos só voluntários, porque o voluntário, ele pode escolher não fazer. Na verdade, nós somos uma geração de missionários. Todos nós temos uma vocação e todos nós estamos envolvidos na vocação missionária. Se a igreja não pensar em plantar, em abrir novos pontos de pregação, elas abrirem novos desafios para que ela possa enviar os seus missionários, ela pode estar incorrendo em um risco de desaparecer como as igrejas históricas desapareceram. A liderança compartilhada, muitas vezes vista como um desafio, é a chave para o crescimento saudável da igreja. No processo de plantação de igreja, algo muito difícil é o compartilhamento de liderança. Tem uma necessidade de ruptura muito difícil, que é a centralização. Nós, como líderes, precisamos pensar que o Senhor Jesus Cristo nos chamou para fazermos discípulos. Na realidade, discípulos geram discípulos. Líderes geram líderes. E nós temos que direcionar o coração de outras pessoas para que também possam seguir os passos, para que possam abrir novas frentes missionárias, para que possam assumir igrejas que estão precisando. Então, transmitindo, fazendo essa troca de saberes, eu digo até intergeracional, né? Os jovens radicais que chegam, com alguns pastores que já estão há mais tempo trabalhando em plantação. Pessoas experientes também para poder caminhar com você, ensinar em cada momento. Líderes que sonham, líderes que querem alcançar a pátria para o Senhor Jesus Cristo. Eles estão pensando em enviar os seus melhores soldados. E quando esses líderes estão formados, muitas vezes eles precisam ir. E esses líderes estão impactando vidas de outras pessoas e uma cadeia não sem controle, não sem planejamento, mas com uma cadeia que vai sendo de forma orgânica alimentada, né, e gerada no coração dessa igreja. Precisamos continuar a proclamar o Evangelho, a fazer discípulos e a construir relações que impactem vidas. A missão não termina. Ela se renova a cada dia, até que todos os cantos do Brasil ouçam a mensagem de salvação. Agora fica uma pergunta: o que nos espera no futuro? O que estaremos fazendo dentro de alguns anos? Daqui 5 ou 10 anos, o que nós estaremos fazendo? Nós estaremos fazendo a mesma coisa, que é proclamar o Evangelho de Cristo, fazendo discípulos através de relacionamentos, construindo pontos de amizades para impactar vidas e essas vidas impactarem novas vidas e para a glória de Deus até que Jesus volte. Então a gente se vê daqui a 5, 10 anos recebendo muitos outros missionários, muitos outros radicais chegando para trabalhar aqui com a gente. Vale a pena você se dispor a tudo para servir ao Senhor e cumprir aquilo que Ele tem para você. Nós temos colocado isso diante do nosso coração e eu sei que o Senhor Jesus Cristo enviará mais trabalhadores para a sua seara. O desafio está em ocupar esses vazios com a mensagem de Cristo, criando novas comunidades de fé e fortalecendo as existentes, para que o reino de Deus cresça de maneira sólida e transformadora. Boa noite, queridos. Sejam todos bem-vindos ao culto desta noite. Nós estamos em campanha de missões, hoje já é o 3º domingo, e nós vamos até o 2º domingo de outubro.
E o culto sempre tem iniciado, já nesses três, né, nesse terceiro domingo, com um vídeo apresentando um pouquinho do trabalho dos missionários. E nós temos visto, no primeiro vídeo, nós vimos um trabalho com os ciganos, né, que nós temos missionários trabalhando entre os ciganos. No segundo domingo, nós vimos um trabalho com o Projeto Viver e a Cristolândia, né? São trabalhos que visa a tirar pessoas, né, que estão em estado de dependência química e, no caso do Projeto Viver, prevenir que essas crianças cheguem até a Cristolândia, né? Porque se eles trabalharem com as crianças, elas não vão precisar chegar a uma Cristolândia para um tratamento químico. Então, nós vimos no domingo passado, né? E hoje nós vimos aqui a questão do trabalho com líderes, a importância de treinar líderes, né? Para que o trabalho missionário tenha êxito, tenha sucesso. Queridos, nós vamos, já que nós estamos em campanha de missões, nós temos um tema e temos uma divisa que nós vamos ler todos juntos. Vamos ler o tema todos juntos? Minha pátria para Cristo. E a divisa diz assim, vamos ler lá. E ainda há muitíssima terra para conquistar, né? Isso aí foi Deus que falou com Josué lá no passado. E hoje nós utilizamos essa divisa, né, para até para nós vermos o quanto, né, nós ainda precisamos avançar na obra missionária, o quanto nós ainda precisamos evangelizar, quantas pessoas não conhecem a Jesus, né? Diz que o Brasil é um dos países mais evangelizados do mundo, mas nós sabemos que isso não é verdade, né? Tem muitos familiares nossos que ainda não foram alcançados, tem muitos vizinhos nossos que não foram alcançados, então ainda há muita terra, né, para se conquistar. Nós vamos orar nesse momento e depois nós vamos fazer um recitativo bíblico. Vou pedir a vocês que se levantem, né, em reverência ao Senhor. Nós vamos pedir a direção do Espírito Santo para o culto desta noite. Querido Deus e eterno Pai, nós te bendizemos, Senhor, por tua grandeza, por tua autoridade, por tua soberania. Nós te bendizemos porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de te prestar culto nesta noite, pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos concede. Nós te louvamos por Jesus Cristo, que morreu na cruz, nos possibilitando de estar aqui nesta noite. Nós te louvamos, Pai, pela oportunidade de fazer missões. Às vezes nós não podemos ir, mas o Senhor nos dá o privilégio de contribuir e de orar por esses nossos irmãos. Pai, nós te louvamos pelo Espírito Santo, que tem constrangido os nossos corações. Conduza-nos, ó Pai, nessa noite, e que cheire com um cheiro suave o culto que ora nós te prestamos. E nós te bendizemos e te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Enquanto isso, eu vou pedir os irmãos do louvor que já se organizem, né, já podem se direcionar em direção ao púlpito. E a leitura está projetada ali. Eu leio um verso e vocês leem o outro, que diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, né? Pela palavra da mulher que testificou. Pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Vamos lá?
Volta aí de novo, amorzinho, ficou muito fraquinho. Vamos ler. É porque nós transmitimos o culto. Aí, se vocês falar muito baixinho, quem está assistindo o culto dá um vazio, entende? Quem está assistindo o culto parece que deu um vazio na transmissão, né? Então vamos ler um pouquinho mais forte. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. Vamos ler todos juntos? E muito mais creram nele por causa da sua palavra. Palavra de quem? Palavra da mulher samaritana, né? Nós estamos aqui falando de missões. A mulher samaritana foi uma mulher missionária. Ela se levantou, né, do seu estado que ela estava, ela pecadora, teve ali um momento com Jesus e ela já se levantou evangelizando. Ela foi numa cidade, contou tudo o que Jesus fez em sua vida e toda aquela cidade se converteu a Jesus por causa do testemunho desta mulher. Amém, queridos? Podem se assentar. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvor.
rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. A glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar.
os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu. Agora, para os ofertas, dízimos e ofertas, nós vamos cantar um louvor. Recebi um novo coração. Dani, antes nós vamos fazer uma leitura bíblica, pode ser? Sim. Vou pedir os meninos para projetarem aí para nós. Queridos, esse é um momento em que a nossa igreja devolve no altar do Senhor dízimos e ofertas. É um privilégio da igreja, dos membros da igreja, mas nada impeça que quem nos visita, né, caso queira fazer, fique à vontade. Ninguém deva ceder a isso, tá bom? Falando em visitante, quero dar boas-vindas a vocês que estão nos visitando. Família bonita, né? São todos da mesma família? Sejam muito bem-vindos, queridos. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Temos também hoje, ali já não é mais tão visitante, né? A Dolores, mas Dona Alice, né? Sejam bem-vindos também. E fiquem à vontade, queridos. Quem veio preparado, né? Esse é o momento, enquanto nós vamos entoar um cântico, tá bom? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso,
no grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos ler o recitativo bíblico? Eu fiquei tão alegre, né, com os visitantes, eu acabei, passou despercebido, mas vamos ler todos juntos? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, né? Amém por isso. Vou pedir à irmã Terezinha que ore para nós, agradecendo pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ofertar e dizimar na Tua casa para a Tua obra, Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um que ofertou, que dizimou aqui nesse momento, Pai, porque sabemos, ó Pai, que necessitamos na Tua obra das ofertas e também dos dízimos, Pai. Agradecemos, ó Pai, pela vida daqueles, ó Pai, que estão ofertando a sua vida, ó Pai, no Teu altar, na Tua casa, porque a melhor oferta é a nossa vida, ó Pai. Te agradecemos por tudo, Pai, agradecemos pelo louvor entoado nessa noite, agradecemos pela vida de cada um aqui presente, ó Pai, em nome de Jesus que oramos, amém. Amém. Vou pedir às crianças que venham à frente, nós vamos estar orando para vocês descerem e terem o culto apropriado de vocês com as tias lá embaixo, tá bom? Todas as crianças até 10 anos, né, Cris? Podem vir. Hoje nós temos alunos novos, né? Glória a Deus por isso. E ele está muito feliz. Isto. Vamos estar agradecendo o nosso Deus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por estas crianças no teu altar, Senhor.
continue abençoando elas, abençoando suas famílias, abençoando, Pai, as professoras que estão ensinando-as a cultuar. Pai querido, envia, Deus querido, cada vez mais crianças, meu Pai, para a tua casa, Senhor, porque elas são o presente e o futuro desta igreja. Muito obrigada, meu Deus, por elas aqui conosco, Pai. Continue sustentando-nos em tua presença. Daqui a pouco vamos estar ouvindo mais uma porção da tua palavra, que o Senhor já esteja, ó Deus, falando também ao coração do teu servo, Pai. Muito obrigada, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Amém. Podem descer, crianças. Queridos, antes de passar a palavra para o pastor Marcos, que vai trazer a palavra nessa noite, eu vou trazer algumas informações para vocês, do conhecimento, eu acho, de todos, que o pastor Irineu, né, tirou 15 dias de férias, e na próxima semana eu creio que ele já vai estar retornando. Na terça-feira agora, ele vai estar conosco para uma reunião da diretoria, mais a liderança, né? A liderança também está convidada. Então, na terça-feira, às 19 horas, todos que fazem parte da diretoria e os líderes estão convidados a participar nessa terça agora, às 19 horas. Hoje nós teremos a cantina das crianças, né? Então, vamos apoiar aí essa iniciativa, né, para missões, e é muito interessante as crianças estarem envolvidas em missões. Então, vamos descer e comprar na cantina das crianças. Todas terças e quarta-feira, no horário de 18h30, nós temos aqui curso de bateria. Às 18 que inicia, né? Às 18h30 não, né? Às 18 horas, todas terça e quarta, tá bom? Então, se você tem uma criança na idade de 7 até os 100 anos, né? Podem estar vindo, quem se interessar, adulto também, para estar fazendo o curso. De minha parte, esses são os avisos. Só tem mais algum, pastor Marcos? Não, né? Então, vou convidá-lo para tomar a palavra. Graças a Deus. Que igreja bonita, né? Bonita e abençoada. E vocês estão somando com a beleza hoje, trazendo mais brilho, né, para a nossa igreja, e que seja assim sempre. Que esta igreja sempre seja uma igreja acolhedora, né, recebendo bem os nossos visitantes, nossos amigos, moradores do bairro, de maneira que eles possam sempre reconhecer a nossa igreja como uma igreja amável, uma família próxima, né, e desejem estar conosco mais vezes. Muito bom. Eu quero estar conversando com os irmãos hoje a respeito do perdão. Perdão, o poder do perdão. Se tem duas coisas difíceis, dois verbos difíceis de nós conjugarmos, é o verbo amar e o verbo perdoar. Como é difícil, né? Amar e perdoar. E hoje eu quero estar com os irmãos tentando conjugar o verbo perdoar, que é um tema muito difícil. É um tema que mexe com as nossas emoções, é um tema que mexe com a nossa história, é um tema que mexe com o nosso coração, é um tema que mexe com tudo aquilo que na nossa vida nos causou dores, danos, né, e nos magoou, nos entristeceu. E muitas das vezes nós nos tornamos prisioneiros daquilo que não fizemos. Entende? Quando você é ferido, quando você é magoado, quando você é atingido, não foi você que fez, mas você é quem é a pessoa que guarda todo o trauma, né? E às vezes nos tornamos prisioneiros disso porque temos dificuldade também de perdoar. E o perdão é a chave que abre a porta das prisões, dos traumas, né? Das feridas causadas
por alguma coisa ou por alguém. Eu quero ler com os irmãos no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 15. Inclusive, hoje pela manhã, a nossa irmã Rosa até fez menção, eu nem comentei que estaria falando sobre esse tema, e no final da escola dominical nós até nos prendemos um pouquinho nessa fala da irmã a respeito do perdão. Mateus 6, do versículo 9 até o 15. Essa foi uma oração que o Jesus ensinou aos seus discípulos depois de uma conversa com Jesus, né? E eles perguntaram: Jesus, como devemos orar? Ensina-nos a orar, né? Para que eles não ficassem como aqueles que oravam com vãs repetições. Então Jesus os ensina a orar. E diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O versículo 14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, diz o texto que tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Eu quero chamar a atenção, assim como o texto chamou a minha atenção nesta oração, e o final no versículo 14, que Jesus está dizendo no versículo 14: de nada vai adiantar orar tudo que está dito antes, se não houver perdão, se vocês não liberarem perdão, se vocês não perdoarem as pessoas. Não vai haver nenhuma consequência à oração, não vai atingir o coração de Deus se vocês não perdoarem a quem vos ofendeu. Porque se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. Oh, coisa difícil, né? A gente fala assim: essa mensagem não é para mim não, porque eu não quero nem pensar nessa possibilidade, né? Não quero nem pensar nessa hipótese, porque perdoar é um desafio, perdoar é uma decisão. Mas Jesus está dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também, porque na oração que foi feita, Jesus está dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Assim como nós perdoamos, nós seremos perdoados. Ou seja, se perdoamos, seremos perdoados. Mas se não perdoamos, como nós queremos perdão? Como nós queremos que Deus apague, que Deus nos perdoe, que Deus limpe o nosso coração, se nós não queremos fazer a mesma coisa com o nosso próximo? E olhando para o texto e pensando um pouco a respeito do que o texto nos apresenta, o perdão, irmãos, é uma permanente, total absolvição da culpa e da pena. Porque quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, quando nós fomos alcançados pelo amor e pela misericórdia de Deus, o que nos permitiu essa graça da nossa salvação foi o fato de nós termos reconhecido os nossos pecados, os nossos delitos, os nossos erros, aquilo que fizemos, aquilo que cometemos de mal, aquilo que fizemos de errado, aquilo que feriu, aquilo que magoou o coração de Deus. E quando nós reconhecemos e nos reportamos a Deus e pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, a graça superabundante de Jesus liberou sobre nós perdão, amor,
misericórdia, e o sangue de Jesus veio sobre nós e nos purificou de toda a iniquidade, de todo o pecado, de toda a injustiça. Então, quando olhamos desta forma para esta graça de Deus que nos perdoou os pecados, o texto está dizendo, assim como Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar as pessoas, perdoar quem nos feriu, perdoar quem nos procura e pede perdão, se arrepende, fala, me perdoa pelo meu erro, me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa por aquilo que te magoou, por aquilo que te feriu, me perdoa. E nós então entendemos que esse pedido de perdão é algo que vai também, na medida em que nós liberamos o perdão, libertar a pessoa que cometeu o erro, a falha e nos feriu, de uma cadeia, de uma prisão opressora, de uma prisão da escravidão do pecado, do erro e do mal, daquilo que o detém ali na angústia, por saber que errou, o que é diferente do remorso. O remorso não permite que você peça perdão. O remorso faz com que você saiba que errou, sinta que errou, mas não tem coragem de procurar a pessoa e pedir perdão. Caso de Judas com Jesus. Judas reconheceu que errou, Judas reconheceu que falhou, Judas reconheceu que feriu, que entregou Jesus, pensou sobre tudo isso, mas não teve coragem de se reportar a Jesus e dizer, Jesus, eu errei, me perdoa. Porque se tivesse feito, Jesus, com a sua graça, o seu amor, teria perdoado. Apesar de que o texto nos mostra que Judas veio para cumprir a palavra, mas o perdão é algo que, liberado do nosso coração para aquele que nos procura e pede perdão, é uma chave que abre porta das prisões, tanto de quem feriu, quanto de quem está magoado, de quem foi ferido, de quem foi mexido, atingido por aquilo que causou algum dano. O perdão é uma reconciliação que não deve acontecer somente no sentido vertical. Nós não podemos pensar no perdão só em benefício próprio. Nós não podemos pensar no perdão só naquilo que me traz privilégios, ou que me traz bênção, que gera bênção para a minha vida, que é perdão na vertical. Olha, o homem que eu sou, o Senhor me perdoa e Deus me perdoa, então eu estou tudo bem. O perdão também tem que ser vivido numa dimensão horizontal, porque Jesus veio também tratar dos relacionamentos. Olha o que Jesus diz em João 13, 33, 34, 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Onde há amor, há perdão. Onde há amor, há arrependimento. Onde há amor, há reconhecimento de erros. Porque onde há humanidade, há falhas. Mas, na medida em que Jesus trabalha nos nossos corações e reconhecemos que pecamos e pedimos perdão, nós estamos pondo em prática essa graça de Jesus que nos atingiu, nos alcançou numa esfera horizontal. Estou permitindo ao meu próximo, estou permitindo a alguém que também, por meio da graça de Jesus que habita no meu coração, receba a bênção do perdão, da libertação, e se arrependendo, possa também, experimentando esta graça, experimentar também o amor de Jesus. Em se tratando de nós como irmãos, o conserto, a reconciliação, a renovação da aliança, a saúde da família, do corpo de Cristo, o bem-estar na convivência. Quantas pessoas dentro da igreja vivem de mal com o outro, irmã Rosa? Tem crente que vive de mal com outro irmão, com a irmã, quer nem ver. O irmão ou a irmã entra por uma porta, a pessoa passa pela outra, porque há um muro construído por alguma coisa que causou danos na relação, mas não houve conserto, não houve a humildade, não houve o reconhecimento a ponto de se procurar e de se pedir perdão, porque quando isso acontece, o muro cai, as barreiras caem, os corações são liberados para amar. E no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, olha o que diz o texto:
Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. É algo difícil, mas o coração que recebeu Jesus, sensível ao Espírito Santo, ele, tanto quem errou, quanto quem feriu, quanto quem magoou, reconhecendo, ele se toma a iniciativa de ir ao encontro do outro, e aquele que foi ferido, que vai receber o pedido de perdão, ele entendendo que a graça de Cristo também é para com ele, ele tem o desejo de reconciliar-se através do perdão. O perdão é uma ponte que liga outra vez os extremos, que reaproxima os diferentes, que reaproxima quem feriu de quem foi ferido, que cura o coração de quem está doente, amargurado, entristecido pelas dores causadas pelo dano que foi gerado com aquilo que nós podemos chamar de pecado contra mim, um erro, alguma coisa contra você. Então isso é uma consciência de quem nasceu em Cristo outra vez, é uma consciência de quem foi regenerado, restaurado pelo amor e pela graça de Deus, quem entende que assim como Deus em Cristo Jesus me amou, e sendo eu devedor, sendo eu um pecador, tendo magoado e entristecido o coração de Deus e das pessoas, eu me reportei a Cristo, reconhecendo que Ele era a salvação da minha vida, e esta bênção me alcançou, transformando e perdoando os meus pecados. Eu agora vou buscar a oportunidade de também refazer o caminho do amor, e pelo amor e da graça, indo ao encontro das pessoas ou da pessoa que porventura eu estou de mal, eu pequei contra ela, eu causei algum dano, porque eu quero reconstruir na caminhada as minhas relações. Essa é uma consciência, é fruto do ser nova criatura, porque inclusive no livro de Coríntios, 1 Coríntios 5,17, se eu não me engano, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Ou seja, essa consciência, a nova consciência em Cristo agora, me faz repensar, a ponto de deixar para trás, não é esquecer, não tornar a fazer as coisas que eu fazia e refazer o caminho. Ou seja, eu vou buscar, como essa nova criatura também, oportunizar para que as pessoas, através do novo de Deus em mim, conheçam a Cristo através das minhas atitudes, e uma delas é ter um coração abençoador. Perdoar é abençoar. Perdoar é dar oportunidade a outra pessoa de conhecer o amor e de ser amado através do perdão. Porque a pessoa fala: nossa, eu fiz isso tudo, estou te pedindo, você me perdoa? A pessoa já espera um não, mas pela graça de Deus fala: eu te perdoo por causa do amor de Cristo no meu coração. É por causa do amor de Cristo no nosso coração, que nos convenceu de que também, assim como eu precisei, Deus me amou e me perdoou dos meus pecados. Isso me libertou. O ato de eu perdoar alguém também vai ser a libertação e a cura para essa pessoa. Perdoar liberta quem foi ofendido, não é? Quando você tem essa oportunidade de sentar com alguém para consertar alguma coisa, para corrigir um desvio de caráter no caminho, uma falha no relacionamento, algo que trouxe algum dano, e você então rompeu ou foi rompida a relação entre você, o irmão, o pai e a mãe. Quando você tem a oportunidade de se assentar, que a pessoa te procura e Deus dá essa oportunidade, e que há o diálogo, há a confissão, há a transparência na fala, e há o desejo de se consertar aquilo que foi feito, e quando se chega ao ponto culminante do diálogo, que é pedir o perdão, a partir do momento que entendeu-se que houve realmente danos, e que se chega ao perdão, irmãos, é tão lindo,
Quando você vê as pessoas se corrigindo, se consertando, a ponto de se abraçar, a ponto de chorar junto, a ponto de reconhecer o tempo que perdeu, durante o período em que aquele mal ficou, aquela indiferença ficou, aquele mal-estar ficou, aquele não querer conviver existiu, e quando você se reencontra e há o conserto, é Deus fazendo tudo de novo. É Deus permitindo um recomeço na relação, assim como foi conosco. Assim como foi rompido a relação com Deus através de Adão e Eva por causa da desobediência, Deus nos oportunizou através de Cristo um reencontro com Ele. De maneira que através do nosso arrependimento e da graça perdoadora de Jesus, nós pudéssemos retornar ao caminho da bênção, ao caminho da salvação, ao lugar de onde nós havíamos sido tirados por causa dos nossos pecados. E olha o que o perdão de Jesus por nós faz. Nós só nos tornamos filhos de Deus porque nós fomos perdoados por Jesus, por Deus através de Jesus. Nós só recebemos a graça da salvação e da vida eterna porque fomos perdoados por Jesus. Nós só temos nossas transgressões apagadas porque fomos perdoados por Jesus. Você é feliz porque encontrou-se com Jesus e tem Jesus como Salvador da sua vida? Você é grato a Deus por ter perdoado seus pecados? A palavra de Deus que agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não pode mais te acusar por causa do teu passado, por causa dos teus pecados cometidos quando um velho homem, porque agora você é uma nova criatura. Você é feliz por causa disso, e é esta felicidade, é esta alegria, é este novo que é proporcionado na relação quando há o conserto, quando há o perdão. Deus faz nascer na relação uma nova confiança. Deus permite que seja construído no caminho uma nova aliança, e quando olhamos para trás, nós percebemos a obra que Deus fez, restauradora nas nossas vidas. Quando nós olhamos para dentro da comunidade de fé, Deus não se alegra quando olha para o seu povo vivendo em inimizade. Quando olha para um irmão, para uma irmã que não fala com o outro, que não fala com a outra. Por algum motivo, não vamos aqui suscitar os motivos, mas vamos saber que não podemos, como corpo de Cristo, caminhar com inimizade com o outro, porque no céu não entra inimizade, no céu não entra quem está de mal. Ô Jesus, eu estou aqui, mas ó, a irmã entrou no céu, Jesus, eu não quero não. Aquele irmão vai para o céu também, Jesus, não quero não, porque eu não falo com ele. No céu não há inimizade. Por isso Deus vem e trata os relacionamentos, porque a igreja de Cristo, a saúde está justamente no corpo ser saudável. E quando nós vivemos uma vida de inimizade, quando nós não temos um coração perdoador, está dizendo a palavra que Deus também não nos perdoará. Deus também não nos perdoará, porque como queremos bênção, graça, se nós não queremos liberar bênção, e graça, como queremos perdão, se não queremos liberar perdão. Perdoar não significa esquecer. Ah, pastor, mas eu não tenho como esquecer. Perdoar não é esquecer. As feridas, as cicatrizes vão nos lembrar dos erros que cometemos, das falhas que tivemos, que causou dano a alguém, e não vamos mais cometê-las. Nós vamos trazer à memória aquilo que nos traz a esperança, ou seja, a obra que Deus fez nas nossas vidas, nos fazendo olhar como um erro pode trazer malefícios para a vida de alguém, para a amizade, para a saúde e para o corpo de Cristo. Perdoar não é esquecer, irmão, perdoar é reconstruir no caminho o relacionamento. Perdoar é dar oportunidade para que a pessoa ande ao seu lado outra vez, reconstruindo a amizade e a relação através do amor de Jesus Cristo nas nossas vidas. Quando eu disse que 2 verbos difíceis de conjugar é amar e perdoar, é porque nós temos dificuldade de perdoar, não é verdade? Você já teve dificuldade de perdoar alguém? Ou você tem algo que você ainda não perdoou? Ou tem algo que você disse aqui, eu não perdoo,
isso aqui, para mim, não tem perdão. E quando nós olhamos para nós diante do espelho e nos vemos, falo, Senhor, o que seria de mim se não fosse o teu amor? Onde eu estaria agora? Quem eu seria agora? Onde eu estaria vivendo agora? O que estariam falando de mim se não fosse o teu perdão? Quantos problemas eu estaria causando? Quantos males eu estaria causando para alguém se não fosse o teu amor me alcançar e o teu perdão sendo um remédio para me refazer, me tornar uma nova criatura, e neste ser uma nova criatura eu pudesse experimentar este teu amor e entender que o poder do perdão é capaz de mudar alguém, é capaz de mudar um coração, é capaz de restaurar uma vida, é capaz de libertar pessoas da prisão espiritual. Temos dificuldade de perdoar porque fazemos questão de deixar a ferida aberta. Tem gente que está há 30 anos cuidando do machucado para ele não cicatrizar. Alguém me fez isso aqui, eu não perdoo. Não perdoar é você ficar botando band-aid e não botando remédio na ferida, é regar com uma plantinha. Porque aquilo ali alimenta a sua mágoa, alimenta o seu ódio, alimenta o seu rancor, te dá um motivo para você ter razão para não gostar de alguém, para não falar com alguém, para odiar alguém, porque a ferida está ali. Nós fazemos questão de deixar a ferida aberta, ao invés de irmos ao médico dos médicos e pedirmos, Senhor, cura esta ferida. Ela dói, ela me machuca, ela me magoa, ela me causa angústia, Senhor, mas eu não quero continuar vivendo com esses sentimentos no meu coração. Me ensina, Senhor amado, cura esta ferida para que eu possa ter saúde, para que eu possa ser feliz, ao invés de tratar da ferida como um bem, libertar-se dela porque ela é um mal. É um efeito que o perdão causa para cada um de nós. É o que Efésios está dizendo. Sejamos benignos uns com os outros, compassivos. Façamos o bem, procuremos viver bem. E se no caminho alguma coisa errada acontecer, algum distúrbio na relação acontecer, por causa do amor de Cristo, por causa da graça de Cristo em nós, eu quero, se assente com a pessoa, busque a pessoa, conserte no caminho, para que você seja feliz, para que você tenha paz no coração e oportunize para outra pessoa entender que ela errou, entender que ela causou um mal, e desta forma possa haver reconhecimento da falha, do erro, do pecado, mas também possa haver liberação de perdão. Às vezes no relacionamento em casa, o casal, o marido não fala com a esposa não fala com o marido, é um pai que não fala com o filho, por problemas que foram acontecendo no dia a dia ou na relação, que causou feridas no coração. E ao invés de consertar, ao invés de corrigir, o que se faz mais é alimentar esta ferida com acusações, apontando erros, falando um do outro, quando é mais fácil sentar. Mais fácil, não que seja fácil, mas um dos grandes desafios a enfrentar é enfrentar o problema, corrigir, tentar consertar, de forma que reconhecendo, havendo perdão, tenha paz no relacionamento, tenha paz no casamento, tenha paz na casa, tenha paz na família, e a bênção de Deus possa pairar sobre nós. Isto é reflexo, outra vez, de quem nasceu em Cristo. De quem nasceu em Cristo entende que viver bem é bênção, de que viver bem é saudável, de que viver bem na relação alegra o coração de Deus. O que o diabo mais tenta fazer é colocar inimizade entre o homem e Deus. O que o inimigo mais tenta é separar o homem de Deus, através da desobediência, através do pecado, o que para Deus é uma grande ofensa.
Mas o Senhor Jesus está sempre ministrando nos nossos corações por meio do Espírito Santo, quando nós erramos contra Deus, quando nós erramos contra o irmão, quando nós fazemos alguma coisa que entristece o coração de alguém, que fere o coração de alguém. Deus fala: olha, você está errado. O nascido de Deus, o Espírito Santo de Deus fala: você está errado. Você não sabe quando você erra? Você não sabe? Errei com o irmão. O Espírito Santo de Deus fala com você, fala comigo. Agora, quando ele fala, vai lá e conserta, ele fala, aí eu vou ter que me humilhar, aí eu vou ter que, aí eu vou me expor. É isso mesmo, é isso. Quando nós fomos a Deus e a Jesus Cristo e nós colocamos a nossa vida ao Senhor e contamos quem era, nós expomos as nossas mazelas, nós falamos das nossas falhas, nós falamos dos nossos erros, porque precisávamos de ser perdoados, entendendo que só a graça perdoadora, o amor de Jesus Cristo poderia nos permitir entrar no céu. Se não fosse assim, o nosso destino teria sido outro, ou seria outro. E quando nós então vamos ao encontro das pessoas que porventura ferimos ou causamos algum dano e fazemos isso, irmãos, é graça de Deus, não é humilhação. Não é humilhação que te expõe pejorativamente, mas é um ato de humildade, reconhecendo que, como nós cantamos, que o novo coração que Deus nos deu não cabe inimizade, não cabe falta de perdão, não cabe. E se nós temos um coração que não perdoa, o nosso coração precisa ser visitado outra vez por Jesus. Por isso temos dificuldades. Ele diz: antes sedes uns para com os outros benignos, ou seja, faça o bem, compassivos, ou seja, que tenha paciência, que busque administrar as coisas de maneira que possa tudo correr bem, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. A oração do Pai Nosso, se nós orarmos tudo que Jesus ensinou e não fecharmos o versículo 14 de forma onde a gente pode dizer para Deus: não, Senhor, eu perdoo meu irmão. E você vai ao encontro do irmão e, irmão, você nem me pediu perdão, mas me feriu, eu quero te perdoar. Você libera esse perdão, você está tirando das suas costas o fardo, o peso que fica sobre as suas costas. Você fala: está perdoado. Você está dizendo: a minha parte está liberado. Isso dá a oportunidade a outra pessoa também de pensar a respeito. Mas pastor, tem um problema. A pessoa sempre erra comigo, está sempre errando, está sempre me ofendendo, está sempre pecando, está sempre me fazendo mal. Aí faz como Pedro: quantas vezes eu vou perdoar essa pessoa? Você lida com pessoas assim, conhece alguém que você está sempre, tá bom, irmão, eu te perdoo. Pô, irmão, desculpe, tá bom, irmão, eu te perdoo. E aquilo é ser repetitivo, parece um problema, um distúrbio, né? E você: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Foi essa pergunta que fizeram para Jesus. Aí Pedro fala: 7 vezes, Senhor, eu tenho que perdoar o meu irmão? Porque 7, para o povo naquela época, é um sentido de infinitude. Representa o infinito, assim como um dia para Deus é mil anos, ou seja, sentido de infinito, né? Então você não tem limite. Jesus fala: não só 7, mas 70 vezes 7, ou seja, infinitude. Quantas vezes for preciso, perdoe. Por isso que perdoar é difícil, porque tem uma hora que a gente cansa, né? Cansa ou não cansa? Perdoar é um desafio, irmãos. Não só 7, mas 70 vezes 7. Mas é interessante a gente permitir que no relacionamento que há necessidade de se liberar perdão. É que liberar perdão é não permitir que Satanás tenha oportunidade de, na relação ferida, magoada, atingida, traumatizada, ele tenha a oportunidade
de cirandar e de causar ainda mais danos na relação, impedindo que, não havendo perdão, você viva com esse peso no coração, você viva com o sentimento de culpa, caso você pecou e não teve coragem de pedir perdão ao seu irmão, você viva dessa forma, magoado, e ele sempre te acusando. Quando você vai fazer algo, ele fala, como é que você vai fazer isso aqui, lembra disso aqui? Quando você vai pregar, fala, como é que você vai pregar? Você ofendeu o seu irmão, você está de mal com o pastor, você está de mal com a irmã, como é que você quer pregar sobre o bem? Quando você vai cantar no louvor, o diabo fala, como é que você vai cantar, rapaz? Está todo errado, você está sem aliança com o irmão, você está de mal com a família, não sei quem. O diabo oportuniza para impedir que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Então, pedir perdão, liberar perdão, é não permitir que Satanás tenha legalidade sobre as nossas vidas. Vou repetir, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque aquilo que Satanás tinha como argumento para nos acusar, Jesus nos perdoou na cruz. Jesus riscou a cédula, a acusação, o preço para perdão dos nossos pecados, Jesus pagou na cruz, não há mais. E nós não podemos permitir que a obra que Jesus fez, nós joguemos tudo por terra, por mantermos um coração duro, magoado, ferido e não desejoso de perdoar. Lucas, capítulo 17, versículo 3 a 5, diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Então, se o irmão pecar contra você, repreende-o. Repreender não é brigar, repreender é chamar a pessoa, dizer, olha irmão, não faz isso não, meu irmão, eu te amo tanto, não faz isso comigo não vamos permitir que o inimigo cause problema entre nós. É você repreender assim, pera lá, é como o pai faz com o filho, não faça mais isso. Repreenda-o por amor, não por discórdia. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, perdoe-lhe 7 vezes. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e ele se arrependendo, perdoe-lhe. Então o perdão não tem limite, o perdão não tem o porquê, o perdão é uma atitude que parte do nosso coração, a partir da obra de Deus nas nossas vidas, para que nós sejamos libertos da opressão do mal que nos causamos. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós confessamos os pecados para Jesus, Ele nos perdoa e nos purifica, na medida que nós perdoamos o nosso próximo, o nosso irmão, é um processo que se repete também na relação horizontal. A relação é purificada. A relação, a injustiça que foi causada, o dano que foi causado, o erro que foi gerado, ele também é apagado. O perdão tem poder de cura. O perdão trata o nosso coração. A gente deita a cabeça no travesseiro e dormimos em paz. Não há mais aquela dor, a gente não fica mais sofrendo, porque Jesus entrou no processo, tratou o nosso coração. Nós fazemos como diz a palavra de Deus, em paz logo nos deitamos, e deitado logo pegamos no sono, porque a tranquilidade tanto de quem causou o dano, quanto de quem foi atingido. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Então, irmãos, eu estou fazendo um apanhado de alguns versículos sobre o perdão, para nós entendermos que o perdão para nós, não é nós escolhemos, eu quero, o perdão para nós é uma necessidade. É uma necessidade de termos os nossos corações tratados e também de ajudarmos as pessoas a serem tratadas quando elas se arrependem dos seus pecados, dos seus erros contra você. Pastor, mas tem alguém que errou comigo que nunca me procurou.
nunca me pediu perdão, o que eu faço? Aí eu te pergunto, você quer a razão ou você quer a graça? Você quer a razão ou escolhe o perdão? Eu posso tomar atitude de perdoar se a pessoa me procurar. Eu não quero sofrer. Senhor, no meu coração você não tem mais lugar, da minha parte. E às vezes a pessoa quando te procura fala, irmão, pergunta, irmão, já te perdoei tem uns 3 anos. Tem uns 5 anos que eu já te perdoei, isso para mim já está passado. Mas a pessoa estava aprisionada até ali, entendeu? A cadeia, a porta da prisão dela só se abriu quando ela ouviu dizer, eu fui perdoado, porque essa pessoa não tinha paz. Porque ela não tinha ouvido de você, você está perdoado. É como Jesus falou para muitas pessoas na Bíblia: vai, os teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais, os teus pecados estão perdoados. E desta forma nós também podemos dizer para as pessoas que vêm até a gente: vai, meu irmão, vai em paz e não peques mais. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 18 e 19, diz: quem é um Deus como tu, que perdoa o pecado e esquece a transgressão? Do restante da sua herança, tu não retens a tua ira para sempre, porque tens prazer em mostrar amor. Olha que coisa linda! Se Deus fosse olhar para nós, irmãos, e se não existisse amor da parte de Deus, sabe o que nós estaríamos? Fritos. Porque se a justiça de Deus somente fosse aplicada sobre nós, não teria graça, nós já teríamos sido consumidos, como diz a palavra de Deus, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso nós somos perdoados todos os dias pelos pecados que cometemos, porque essa graça é sobre nós. E o Senhor tem prazer em mostrar amor. E nós, quando lidamos com situações semelhantes, o que nós temos prazer? Em demonstrar amor, ou nós clamamos por justiça? Tem gente que não fala assim: eu desejo que aconteça 7 vezes mais com a pessoa que me fez esse mal. Tem crente, inclusive, que fala isso, né? Que Deus dê a ele 7 vezes mais do que ele fez comigo. Isso não é demonstrar amor. Senhor, tem misericórdia dessa vida. Tem misericórdia do meu pai, misericórdia do meu irmão, do meu vizinho, das pessoas que têm me feito mal, para que eles conheçam a tua graça, e conhecendo a tua graça, eles experimentem também o teu perdão, como eu tenho experimentado. É um ato de perdoar, é reflexo de quem tem um coração que recebeu Jesus Cristo no seu coração. Então o profeta Miqueias, quando fala, quem é um Deus como tu? Está dizendo, Senhor, não há outro que ame dessa forma, não há outro Deus perdoador como o Senhor, não há outro Deus como tamanha graça como a tua, não há outro Deus com um coração como o teu, capaz de me amar, mesmo eu tendo sido um transgressor, mesmo eu tendo sido um pecador, e pecado de todas as ordens que o ser humano comete. A graça de Deus, o amor de Deus olhou para nós. Se você quiser perdão, eu tenho perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmão, irmã, esta reflexão nesta noite é para que nós também possamos experimentar a graça de Deus libertadora do perdão. Libertadora do perdão. Para quando você entrar na sua casa, você olhar no rosto da outra pessoa e não olhar com desprezo, vou usar uma expressão, com gente que olha para a cara do outro com nojo, não quer nem ver, porque está ferido e magoado. Para você poder experimentar pelo processo do amor de Deus a oportunidade, porque Deus faz isso, de gerar o tempo de haver o conserto, e havendo o conserto, a graça de Deus superabundando nos nossos corações, possa haver perdão, possa se abrir as portas das prisões que aprisionam, que encarceram corações, mantendo-os sentados sobre a dor,
sobre a mágoa, alimentando uma ferida como o que de mais precioso se tem na vida, perdendo a oportunidade de ser feliz. Eu vou repetir o que Jesus disse no Evangelho de João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E eu vou repetir: onde há amor, há perdão. Onde há amor, não há prazer no ódio. Onde há amor, não há prazer na iniquidade. Onde há amor, não há prazer na inimizade. Onde há amor, as pessoas não querem viver longe. Você quer ficar longe de quem você ama. Quando você ama, você quer estar próximo. Então Jesus está nos ensinando: se amem como eu vos amei, com o amor que une, mas também com o amor que perdoa, que entende, que compreende, que constrói, que faz aliança, que socorre e que repreende quando for necessário, para que a comunhão e a convivência sejam saudáveis no Senhor. Conjugar o verbo perdoar é muito difícil. Eu me recordo que vivi uma época da minha vida quando jovem, depois de casado inclusive, até os 27 anos, com muita dificuldade de perdoar o meu pai. Por tantos motivos que me davam razão para não perdoar o meu pai, para não querer perdoar o meu pai. E depois que eu conheci Jesus, depois que Deus entrou no meu coração, eu ouvindo as pregações da palavra de Deus, eu percebendo que a distância que havia entre mim e Deus era por causa dos meus erros e das minhas falhas, e Deus me amou mesmo assim. Deus desejou me ter perto dele mesmo assim. Deus desejou mudar o meu coração, me apresentando um amor capaz não só de me reaproximar, mas de mudar também a minha história. Eu via tantas pessoas chamando Deus de Pai. Quando chamava Deus de Pai, eu falava: nossa. Então, nesse processo, eu comecei a entender: se meu pai se Deus me amava como eu era, por quê eu não podia oportunizar perdoar o meu pai e amá-lo? Perdoar é uma decisão. E quando isso aconteceu, eu pude ter o meu pai perto de mim. Eu pude tê-lo como amigo. E nesse processo do perdão, podemos oportunizar sentar e conversar. E no sentar e conversar, Deus tratar, Deus corrigir, Deus consertar, e Deus permitir que começasse uma nova história num relacionamento paternal. E quando depois de casado vem os filhos, a gente vai entender muito bem o que é a relação entre um pai e um filho, essa proximidade, e o que é amar e perdoar, o poder do perdão. Eu quero te convidar nessa noite a fazer algo, a conjugar comigo o verbo perdoar. De repente você tem algum motivo, algo que você precise tratar e ser tratado na sua vida. Alguém te magoou, alguém te feriu. Mesmo você estando na igreja, você não consegue perdoar. Mesmo você seguindo a Jesus, você não consegue perdoar. Você está de mal com alguém, alguém te feriu. Alguém fez algo que te magoou e você tem vivido dias, meses, anos carregando no seu coração os motivos que justificam você não amar e não perdoar. Presta atenção: os motivos que justificam você não amar e não perdoar. Deus também tinha motivos para justificar, nos condenar. Ele tinha motivos, mas Ele escolheu nos perdoar. E nesta noite eu quero te convidar a colocar isso diante de Deus. O que te faz não liberar perdão, não perdoar alguém ou não ser perdoado? Vou conjugar aqui, eu ia pedir para o Léo até colocar, mas o verbo perdoar. Conjugar o verbo eu perdoo. Enquanto o Léo procurar, diz assim: olha,
Eu gostaria que você repetisse comigo enquanto o Léo procura. Eu perdoo. Gostaria que você repetisse comigo. Eu perdoo. Tu perdoas. Ele perdoa. Nós perdoamos. Vós perdoais. Eles perdoam. Pastor, o que é ver se eu conjugar isso? É verbalizar o sentido do perdão. Porque quando nós verbalizamos diante de Deus o desejo de perdoar, Deus entra no processo e começa a gerar a oportunidade para que esse perdão se achegue a nós e nós possamos chegar perto de alguém que nós queremos perdoar também. Porque, irmãos, não só nós somos feridos, nós também ferimos alguém. Não só nós temos motivos para receber perdão, mas também temos motivos para perdoar alguém. Vamos recitar de novo? Eu perdoo. Tu perdoas. Ele perdoa. Nós perdoamos. Vós perdoais. Eles perdoam. Você lembra qual foi a última vez que você conjugou esse verbo, perdão? Você lembra? Para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para a tua família, na tua casa, para o irmão em Cristo, para a irmã em Cristo, para o zelador, o irmão que faz o serviço de higienização da igreja, para o pastor, ou pastor para alguém. Quantas vezes nós fazemos algo e deveríamos voltar, procurar a pessoa e pedir perdão? Quantas vezes? Qual foi a última vez que você conjugou esse verbo? Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar com você mais uma vez, pedindo ao Senhor que gere nos nossos corações esse sentimento de perdão. Porque versículo 14 da oração do Pai Nosso, depois que Jesus encerra, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu quero encerrar te dizendo, meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Não perca tempo. Aproveite enquanto você está em vida. Se há necessidade de perdoar, se alguém te procurou te pedir perdão, se alguém cometeu algo contra você, não seja você a pessoa que vai carregar contigo as dores. Libere o perdão, procure a pessoa e peça perdão. Não perca tempo. E seja feliz. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, você não vai ficar olhando. Você não vai ficar na terra, você vai também, porque o seu coração estava liberado e preparado para ter o encontro com Jesus, porque nenhuma condenação, nada vai impedir os planos de salvação de Deus na sua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento para nós estarmos orando. Eu vou orar com você. Se você tem algo na sua vida que você entende que é necessário liberar perdão, não sou eu que estou te dando essa oportunidade, a palavra de Deus é o tempo de Deus. Se você tem alguém que você sabe que precisa perdoar, precisa conversar, consertar alguma coisa, não perca tempo. Não perca tempo para consertar, para reconstruir a ponte. Se tem alguém que te feriu, te magoou e não te procurou para pedir perdão, libera o coração, irmão. Não carregue esse fardo com você. Mas se a pessoa te procurar para pedir perdão, abençoa, perdoa, abra as portas dessa cadeia que aprisiona você e aprisiona quem te
causou algum mal. Feche seus olhos. Senhor, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, como devemos orar? Ensina-nos a orar. E os discípulos aprenderam contigo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas falhas, nossos desvios de caráter, Senhor amado, o mal que fizemos, o erro que cometemos, o dano que causamos, perdoa, Senhor amado, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor ensinou, Senhor amado, a maneira de orar, mas o Senhor também ensinou dizendo: se não perdoarmos o nosso próximo, se nós não liberarmos perdão para a pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, Senhor amado, se nós não liberarmos perdão para a pessoa que nos procura, cujas dívidas querem pagar, Senhor amado, através do pedido de perdão, tão pouco o Senhor irá nos perdoar. Tão pouco o Senhor também irá perdoar, apagar os nossos pecados, Senhor amado, porque o nosso coração estará ainda no sentido do coração do velho homem, um coração duro, um coração de pedra, Senhor amado, um coração que guarda rancor, um coração que guarda ódio, um coração insensível, Senhor amado, mas assim como o Senhor nos amou, nos acolheu, perdoou os nossos pecados, apagou as nossas transgressões, nos libertou do império das trevas, da escravidão do pecado, do jugo do pecado, da condenação deste mundo. Quando nós nos arrependemos e pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, ensina-nos também, Senhor, a perdoarmos o nosso próximo, a perdoarmos aquele e aquela que precisam receber o perdão, para que, sendo libertos, conheçam a tua graça, conheçam o teu amor através da atitude deste novo coração em Cristo Jesus. Pai, não queremos perder tempo, Senhor amado, não queremos esperar o Senhor chegar para correr para fazer, porque pode não dar tempo. Oh Deus, quebranta o nosso coração. Se é na igreja, se é entre os irmãos, se é no seio da família, se é no trabalho, se é em qualquer lugar que frequentamos, se há alguma necessidade, ó Deus, de haver um concerto de liberação de perdão, ajuda-nos, Senhor amado, a ter esse coração humilde, Senhor, para não só abençoarmos, liberando perdão, mas também para sermos abençoados, tirando do nosso coração o peso, oh Deus, da dor, daquilo que nos feriu, tirando das nossas costas o jugo, oh Deus, daquilo que nos fizeram, da dor, da mágoa, Senhor amado, de qualquer coisa que nos fizeram de mal, e sendo libertos possamos, oh Deus, outra vez, voltar ao posicionamento, à condição de homens e mulheres felizes e sem nada que o diabo possa nos acusar. Eu peço ao Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Oh Deus, e possamos sair daqui nesta noite pensando, repensando, mas agindo no sentido, Deus, de que a tua bênção, a tua graça nesse sentido, seja uma realidade nos nossos corações. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vai para casa. Se lá tiver necessidade de conserto, não perca tempo. Não perca tempo. A palavra de Deus para os nossos corações é hoje: não perca tempo. Deus te abençoe. Nosso culto está encerrado. Em nome de Jesus. Boa noite para você. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês moram aqui no bairro mesmo? Moram? Voltem mais vezes. Se não tem uma igreja que vocês frequentem, estão procurando uma, faça dessa igreja a sua comunidade de fé, tá bom? Muito bom receber vocês. Eu quero apertar sua mão, dar um abraço em você, tá bom? Deus abençoe e boa noite para vocês, irmãos e irmãs.